Curso livre de extensão pela UFBA em Comunicação, Política, Cultura e Sociedade nesses tempos de disputa eleitoral no Brasil é para pessoas adultas, para pessoas que não tenham a mente fechada, mente aberta, que tenham dúvidas, pessoas que, como eu, continuam querendo aprender, que desconfiam do que leem, ouvem, veem nos jornais, nas mídias sociais, pessoas que tenham um senso crítico. Inscreva-se até o dia 30 de julho. Eu vou dar para vocês aqui a lista de alguns autores que nós vamos ler, já que nós não estamos numa caixinha. Ailton Krenak, um índio lá da região, lá do Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce que eu passei ali de trem, indo de Belo Horizonte para Vitória, Espírito Santo. O livro dele é O Amanhã Não Está à Venda. Vamos debater um pouco as ideias. Aristóteles, claro, vamos ver Aristóteles, um dos fundadores da ciência política. Vamos ler o livro Retórica dele. Fernando Azevedo, hoje é esquecido, mas é uma pessoa que pensou a cultura brasileira e escreveu um livro de mais de 1000 páginas, quase 1000 páginas, sobre a cultura brasileira. Mas vamos ler o livro O Índio Brasileiro, o que você precisa saber da situação do índio hoje. É um relatório de autoria de um índio Baniuá, da nação Baniuá, Gessen Luviano. Franz Boas, um dos fundadores do multiculturalismo, Norberto Bobbio, o dicionário de política, não somente ele escreveu, mas ali tem vários verbetes que poderão nos ensinar sobre conceitos de política das várias partes. Claro, Olavo de Carvalho, um dos mentores do conservadorismo no Brasil, que possibilitou inclusive a eleição de Jair Bolsonaro. Vamos ler dele O Imbecil Coletivo, Atualidades Inculturais Brasileiras. Também tem o Denis Carvalho, um professor lá, se não me engano ele é da Universidade Federal do Piauí, Paraíba. Ele é evangélico, tem um artigo dele sobre os evangélicos no contexto brasileiro. Mas vamos ler isso hoje, nos dias de hoje. Manuel Castells, que é um dos caras que pensaram primeiro a função da internet, as redes, como as redes iriam modificar as relações sociais. Então tem um livro dele que é pioneiro, A Galáxia da Internet. Incluímos Marilena Chaui, ex-filósofa, depois ela se tornou ideóloga do PT. E como ideóloga do PT, nós vamos ler dela alguns artigos que estão no livro Discurso Competente e Outras Falas. Eu vou estar também dando alguns textos meus, entre os quais Cultura como Alienação, texto que foi publicado na revista da Universidade de São Paulo, revista USP. Claro, a base de todo o curso será a Constituição Federal, aprovada em 1988. Como os meios de comunicação constroem a imagem de um político e também destrói a imagem desse político quando já não gosta mais dele. É o caso do livro Notícias do Planalto, no qual o Mário Sérgio Conte fala da preparação para a ascensão de Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito na democracia, com um restauro da democracia, em 1989, e como os meios de comunicação, os grandes conglomerados de comunicação, contrariados, mas os grupos empresariais articularam para que ele fosse afastado. Notícias do Planalto. Referiremos-nos aos Sertões de Euclides da Cunha, que é uma grande obra que mostra a passagem da monarquia no Brasil para a República e a reação messiânica liderada por Antônio Conselheiro. Michel Foucault, que é o queridinho dos estudos culturais, temos várias críticas a ele, mas vamos ver dele alguns textos de microfísica do poder. O Wilson Gomes, meu desafeto na FACOM, Faculdade de Comunicação, eu adoto um livro dele, Transformações da Política na Era da Comunicação de Massa. Lélia Gonzalez, que está sendo redescoberta depois que uma ativista do movimento de Panteras Negras nos Estados Unidos foi ao Brasil e falou na Universidade lá de Federal da Bahia: por que vocês me procuram para falar sobre feminismo negro quando aqui no Brasil você tem várias feministas negras importantes e vocês desprezam? Só aí o movimento feminista no Brasil redescobriu Lélia Gonzalez, que já almoçou comigo. Claro, eu ainda era um bebê quando ela esteve em Salvador e foi lá em casa almoçar, em minha casa na favela do Calabar, de Lélia Gonzalez, o texto Por um Feminismo Afro-Latino-Americano. As origens do politicamente correto. É um texto publicado no Brasil
a partir de uma iniciativa minha. Eu traduzi o capítulo de Ellis, que está no livro dele Literature Lost, Social Agendas and the Corruption of the Humanities. Frantz Fanon, Os Condenados da Terra, os grandes autores do que depois chamaram de decolonialismo. Raimundo Faoro, que é um clássico, Os Donos do Poder no Brasil. Gilberto Freire, que não poderia faltar, Os Fundamentos da Sociedade Brasileira, da Família Patriarcal Brasileira, estão dadas por Gilberto Freire, numa trilogia, cujo primeiro livro foi exatamente esse livro clássico que ninguém pode excusar-se de ler, que é o livro Casagrande Senzala. Sérgio Buarque de Holanda, que é outro clássico, Raízes do Brasil, porque nós somos como somos, porque os brasileiros são como são. Kuczynski foi meu professor, depois se tornou assessor de Lula quando Lula foi eleito presidente. Foi meu professor na USP, Bernardo Kuczynski. A tese de doutorado dele, que é Jornalistas e Revolucionários, a história da imprensa alternativa. Robert Kurz, A Degradação da Cultura, né? Como é que o mercado, o capitalismo transforma a cultura também em um produto como sabonete. Como as democracias morrem, um texto recente, publicado aí no Brasil e aqui também nos Estados Unidos, de autoria de Levitsky e Ziblatt. O José Guilherme Melchior, O Marxismo Ocidental, a crítica que ele faz às artimanhas, teoria marxista adotada em países do Ocidente. Richard Mikoski, vamos ler dele Batalhas Morais, Política Identitária na Esfera Pública Técnico-Midiática. Sempre foi um ativista das causas de gênero, principalmente das causas LGBTQI. Este livro dele, ele faz uma reflexão sobre no que se transformou a causa identitária, principalmente LGBTQI, nos últimos anos, com a ascensão das redes sociais. Ele foi autor, mas também foi vítima do processo que ele ajudou a construir. A Beatriz Nascimento também uma pensadora sergipana, radicada no Rio, que teve um fim trágico, mas é uma das fundadoras do pensamento feminista no Brasil, pensamento feminista negro. Vamos ler Beatriz Nascimento. Tem um livro dela que é uma reunião de artigos feita por um cara que fez um doutorado sobre a obra dela. Foi quem resgatou Beatriz Nascimento, Alex Hatt. O livro dela é Uma História Feita por Mãos Negras. Renato Ortiz, A Moderna Tradição Brasileira, ele fala sobre como foi criada e administrada a indústria cultural no Brasil. Uma feminista de quatro costados, que é bastante criticada também pelas feministas, porque o feminismo, como o marxismo, como a negritude, o movimento negro, o movimento gay, eles não são homogêneos. Há uma heterogeneidade muito grande. Fez amiga de Daniela Mercury, foi várias vezes ao Carnaval de Salvador, até que rompeu com Daniela Mercury, se assumiu lésbica. Aí Camille Paglia não quis mais saber dela. Como mulher de Camille Paglia, Personas Sexuais, Arte e Decadência, de Nefertiti a Emily Dixon. Camille Paglia. E fui vê-la no Teatro Castro Alves, há 3 anos ela esteve lá. Estava ela e aquela atriz, poeta, que agora esqueci o nome da atriz, foi a anfitriã de Camille Paglia. Milton Santos não pode faltar, evidentemente, por uma outra globalização. Vamos ler os Croton, Tolos, Fraudes e Militantes, pensadores da nova esquerda. Nelson Werneck Sodré, que é um clássico brasileiro, síntese da história da cultura brasileira. Gessé Souza, um propagandista de Dilma e de Lula, um lulista de 4 costados. Vamos ler o livro dele, chamado A Elite do Atraso, do escravismo, ou melhor, da escravidão a Bolsonaro. Thomas Sowell, de pensamento liberal, tido como conservador. 2 livros dele, de Thomas Sowell. Intellectuals and Society, Intelectuais e Sociedade. E o outro livro dele é The Vision of the Anointed, ou seja, a visão dos escolhidos, dos que se acham legais, dos do bem. Thomas Skidmore, Preto no Branco, Raça e Nacionalidade no Pensamento Brasileiro. Max Weber, autor clássico, tem um texto dele, Classe, Status e Partidos. E, por último, o Francisco Verfort, que organizou os clássicos da política. É assim que nós vamos discutir nesse curso que começa agora, dia 9 de agosto. As inscrições estão abertas no site da Faculdade de Comunicação, facom.ufba.br, e também
no site do grupo de pesquisa Permanecer Milton Santos, blogspot.com.